Boa noite, meninas. Deus abençoe cada uma de vocês. Bacana a gente estar aqui se reencontrando de novo. Amém. E hoje vamos estar meditando em Jó, capítulo 19. Vamos fazer logo a nossa oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, mais uma vez aqui nos encontramos reunidas. Mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos, meu Deus, que nessa noite o Senhor venha ampliar, meu Pai, a nossa mente, ampliar, meu Pai, o nosso entendimento e agregar, meu Pai, a cada uma de nós aquilo que temos tido falta. Que o Senhor venha nos dar a devida sabedoria, coragem, paciência, intrepidez, ousadia. Que o Senhor venha remover de nós a timidez, o medo, a indisposição, a preguiça. Venha fazer, Pai, aquilo que nós estamos tendo alguma dificuldade de fazer em nossas vidas. De repente, de abandonar velhos hábitos e de cultivar bons hábitos. Que o Senhor venha nos ajudar nessa jornada. Nós estamos aqui e o mundo, junto com seu brilho, às vezes nos atrapalha demais, nos ofusca. Precisamos que o teu Espírito esteja nos guiando, que o teu Espírito fale mais alto ao nosso entendimento, ao nosso coração, que ele venha nos atrair e que nós não fiquemos tão envolvidas com as coisas do mundo, as redes sociais, os problemas, as preocupações, que estejamos cada vez mais centradas na tua palavra e que o Senhor venha nos dar esse equilíbrio para que a gente não se afaste daquilo que é o mais importante, o fundamental, que é a tua presença, a tua essência. Desde já, meu Pai, nós determinamos que todo mal venha a ser repreendido essa noite. Nós queremos ter liberdade no Senhor e que o Senhor tenha liberdade em nós. E nós só admitimos esse tipo de relação. Todo inferno seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha cumprir a tua obra em cada uma de nós, de acordo com as nossas necessidades. Assim entregamos essa noite em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Isso aí, povo lindo. Amém. Então vamos lá. Jó, capítulo 19, no verso 1. Então Jó respondeu. O último capítulo que a gente viu, Bildade teve o seu momento de fala. E a gente já viu novamente aquelas acusações todas a respeito de Jó. E Jó agora ele vai dar a sua resposta, certo? Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? É como se Jó estivesse respondendo o início da fala de Bildade. Bildade faz falar algo parecido, né? Ele faz uma pergunta, ele questiona também Jó. Lá no capítulo 18, verso 2, ó. Até quando andarás à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. E aí ele vai, começa a, a jorrar sobre Jó um monte de acusações. E agora Jó faz a mesma coisa, né? Como se realmente eles estivessem conversando, né? Como se eles estivessem conversando. E Jó fala: e até quando afligireis a minha alma, né? Até quando eu tenho que suportar ouvir essas acusações e quando vocês falam essas coisas, realmente me machucam e eu tenho que suportar vocês. É como se ele fizesse aqui o seu desabafo, né? Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras. Não está lá dando porrada, né? Pegando pedaço de pau, rumando na cabeça de Jó. Mas as palavras duras deles machucam a alma muito mais do que eles tivessem sofrido uma agressão física. Isso é muito comum nos dias de hoje, nós percebemos, né, na nossa própria vida, nas relações interpessoais entre os seres humanos, a gente se sente machucado com palavras,
duras de pessoas das quais nós esperávamos alguma compreensão, algum consolo, né, algum aconchego. Isso é muito natural, né, dentro das relações humanas. Então, realmente, palavras duras machucam, ainda mais quando elas são palavras injustas. Vamos adiante. Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. 10 vezes é um número simbólico. Eu parei, não vou mentir, para contar quantas vezes, né, já tinham ocorrido essas falas aqui. Não chega a um total de 10 vezes, mas 10 vezes é realmente um número simbólico. Quando a gente conversa, a gente fala, quando a gente quer exagerar alguma coisa, ou mostrar como aquilo está sendo intenso para a nossa vida, aí a gente fala, né? Nossa, 1 milhão de vezes eu já te disse isso. Nossa, né? É um número assim aleatório. Então, isso aqui não é realmente algo preciso, só Jó dizendo, estou cansado. Muitas vezes vocês estão aqui me agredindo e eu estou cansado. Tá? Esse é o tom da conversa dele. Já 10 vezes me vituperastes, ah, e não vos envergonhais de injuriar-me. Acho interessante ele ter essa expectativa de que a pessoa se sentisse envergonhada de estar distratando, né, de estar o maltratando com palavras. É interessante esse posicionamento dele. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Bom, e o que a gente vê aqui? Jó assumindo a culpa de alguma coisa? Talvez não necessariamente. Talvez o que Jó esteja dizendo é o seguinte: eu posso até ter errado em algo, mas todo esse converseiro de vocês não foi suficiente para me convencer disso, de modo que se eu errei em algo, eu continuo no meu erro e continuo sofrendo as consequências. A fala de vocês, né, os alertas de vocês, as acusações de vocês não foram suficientes realmente para esclarecer o que está acontecendo na minha vida. Não foram justas o suficiente para me convencer de que realmente eu cometi um erro. Então, se eu cometi um erro, eu ainda o desconheço e esse erro continua comigo, porque se eu desconheço, eu não devo ter parado de praticá-lo. Então, me parece que essa é a intenção de Jó. Não é dizer que ele realmente cometeu algo, porque a gente já viu várias vezes ele dizendo, até mesmo o próprio Deus, se eu cometi alguma coisa. Então, ele não tem essa certeza de que cometeu algum erro. A certeza que ele tem é de que ele não cometeu erro nenhum, que ele é justo, ele não fez nada de errado. Então, o que me parece aqui é que ele está confrontando a fala de Bildade, dizendo, poxa, você fala, mas não está me ajudando, certo? Se eu errei, o erro ainda está aqui comigo. Não consigo identificá-lo, e assim sendo, não vou abandoná-lo. Tá? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbio, saber agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Então, verso 5, ele quer dizer o seguinte: vocês estão querendo me humilhar e se engrandecer em cima da minha humilhação. Tá? Vocês querem exalar uma sabedoria, né? Se exaltar em suas palavras, mas na verdade vocês não têm esse nível de entendimento todo e vocês estão querendo crescer em cima da minha miséria. Isso está errado, né? Se quiseres engrandecer-vos contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, né, pela minha vergonha, pela minha desgraça, saber agora que Deus é que me oprimiu, não
Mais uma vez ele fala: isso aqui não é culpa minha, não é minha responsabilidade, o meu sofrimento não é fruto do meu pecado, né? E essa fala dele aqui corrobora com o que eu falei a respeito do verso anterior. Ele não reconhece haver nele um erro. Ele não se apercebe disso. E aqui ele fala: o que está acontecendo comigo é o próprio Deus que está fazendo, por livre, espontânea vontade, coisa da cabeça de Deus. Saber agora que é Deus que me oprimiu e com sua rede me cercou, como se Jó ele estivesse sendo uma presa de um caçador, uma presa, né, do próprio Deus. Deus lançou sobre ele uma rede e o fisgou para fazer dele o que ele julga ser pertinente, tá? Então, Jó, ele novamente tira de si a culpa e coloca na conta de Deus. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Então, esse é o momento em que ele fala que ele está clamando diretamente para com Deus. Olha, estou sofrendo violência, né? Quando a gente passa por uma situação complicada, vamos lá, um incêndio, né? O que que a gente vai lá e grita? Fogo, fogo, fogo. A intenção é pedir ajuda. Olha, está acontecendo aqui um incêndio, preciso de ajuda. Alguém precisa apagar isso aqui, esse incêndio, eu sozinho não dou conta. Boa noite, Jô. Né? Então, aqui o que ele está falando é a mesma coisa, violência, violência, eu estou sozinho, eu preciso de ajuda, eu estou sofrendo violência. Aí ele fala, eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. Se não há justiça e o sofrimento continua, sofrimento de Jó, então a gente percebe pela fala de Jó que dentro do seu entendimento ele está sofrendo uma injustiça. Se houvesse justiça sobre a vida dele, então a violência teria cessado, o socorro haveria chegado e ele não estava mais passando por essa situação, nem mesmo a chateação de ter de ouvir os seus amigos toda hora o acusando de algo. O meu caminho, ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Então, é como se Jó dissesse: lá estou eu na minha jornada da vida, na minha linda caminhada, que era muito feliz e próspera. Estando eu lá na minha jornada, o que acontece? Deus me cercou. Ele colocou em meu redor algo que eu não consigo seguir adiante, eu não consigo ultrapassar. Eu não consigo derrubar as barreiras que Deus colocou contra mim. Tá? Então, é uma forma poética de ele dizer que ele está sendo afligido de Deus, né? É o pobre aflito de Deus. Meu caminho ele fechou, foi o próprio Deus fechou. Não posso passar, não posso sair daqui, não posso sair dessa minha condição de sofrimento. E nas minhas veredas pôs trevas. E essa treva não é necessariamente a escuridão, o sentido de ausência de luz. São trevas de dores, de ignorância, de ele não saber o que está acontecendo. Tá? Então, essas trevas não são necessariamente a ausência da luz, luz que ilumina, tá? As trevas são o sofrimento e o estado da sua ignorância, ignorância de não compreender o que está acontecendo. Deus pôs trevas no meu caminho. Que caminho? Caminho da sua vida, sua trajetória de vida. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça
A coroa. A coroa, sempre, em todos os tempos, e até os dias de hoje, é algo que nos remete a uma pessoa que tem representatividade, que ela tem honra, que ela tem poder, relevância, né? Então, quem era coroado no passado, eu acho que até nos dias de hoje também, reis, né? Então, reis tinham coroas, os reis tinham poder, os reis tinham reverência, relevância, né? Eram pessoas honradas. Já dentro de Israel, dentro do povo hebreu, a gente vê que também os sacerdotes usavam coroas, né? Diademas, estava lá, santidade ao Senhor, né? É uma forma de mostrar também honra. Então, não é que Jó tivesse uma coroa, mas é uma alusão de que aquilo que ele tinha lhe foi tirado, aquela honra, aquele respeito, né, que ele tinha, aquela relevância no seu contexto social, né, aquilo lhe foi tirado, e de verdade, ele era o cara mais rico do Oriente, o mais poderoso do Oriente. E o que a gente vê agora é ele sendo largado lá às traças, todo enfermo, lascado, perdeu tudo, sem família, e com os amigos ainda perturbando o juízo do rapaz. Né? Então, a honra dele foi removida. Mais uma vez, ele coloca isso na conta de Deus. Quem fez isso foi o próprio Deus. Né? Ele da minha honra me despojou, né? Tirou a minha honra e tirou minha coroa da cabeça. Então, não tenho respeito das pessoas, não tenho reconhecimento das pessoas, não tenho mais alguma dignidade. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. A ideia dessa ruína é a miséria em que ele está. Para a gente, não há nesse momento nenhuma dificuldade de entender que ruína é essa. A perda de tudo que um dia ele teve. Seu status, sua família, seus bens, o respeito das pessoas, o respeito dos seus amigos. Né? Então, tudo isso ele perdeu. Essa foi a ruína dele. E ele diz aqui, e eu me vou, no sentido de eu estou morrendo. Né? O tempo está passando, continua aqui, nem saúde eu tenho mais, eu estou indo, né? Estou morrendo. Arrancou-me a esperança como a uma árvore. Que esperança é essa? A gente já viu várias vezes ele falando sobre a esperança de se encontrar com Deus, de ter uma nova vida no pós-vir. A gente já viu ele falando algumas vezes a respeito disso. Então, de que esperança é essa que ele está dizendo aqui que se perdeu? Porque, bom, esperança espiritual ele tem. A esperança que ele não tem é de ainda nessa vida ele ser restaurado em todos os sentidos, ele mais uma vez ser restaurado, sentido familiar, financeiro, sua própria saúde, o respeito das pessoas, toda a sua condição. Ele não acredita que isso é mais possível. Né? A gente só viu até agora ele clamando a Deus para sair dessa situação uma vez, mas não necessariamente para ele sair dessa situação e ser restaurado, tá? Sair daquela situação onde ele se encontra morrendo, definhando, num estado de miséria, de dor. Vamos lembrar que ele está muito doente, tá certo? Então, mas ele não tem a expectativa de que ele volte a ser o cara mais poderoso do Oriente, como um dia ele recebeu esse título. Ele tem a esperança de ele encontrar Deus, tanto que ele deseja a morte, porque ele entende que ele vai estar numa situação muito melhor
do que na vida. Por quê? Porque depois que ele morrer, ele vai encontrar com Deus. Arrancou-me a esperança, o próprio Deus tirou de mim a esperança de mais uma vez eu ter uma vida digna, como a uma árvore. Então, quando você imagina arrancar uma árvore, um arbusto, uma planta que for, né, e arranca ela pela raiz, não tem como mais ela ser restaurada. Naquele lugar ali não vai nascer mais nada, a planta foi morta. Então, essa é a esperança dele, de que ele não vai ter mais o que ele tinha. Claro que, se realmente ele tivesse essa, como eu diria, ousadia de falar com Deus e dizer: Poxa, Deus, me restaura, me restitui aquilo que me foi tirado, que me foi roubado. Ele alcançaria de Deus a mercê, né? Essa graça de Deus. Tanto que no final da história ele vai alcançar. Não necessariamente porque ele pediu, mas se ele pedisse, dava certo. Super válido para os dias de hoje. Né? Se a gente perdeu algo e acha que aquilo realmente é importante e vale a pena você ter aquilo de volta, ah, não tem nada que Deus não possa fazer. Então, Deus pode trazer de volta aquilo que foi perdido ou roubado, né? Deus pode fazer. Questão financeira, questão familiar, em todos os sentidos, restauração da saúde. Deus pode fazer. O final do livro de Jó é prova disso. O que Jó não entende nesse momento é que Deus pode fazer tudo isso, é que Deus tem desejo de fazer tudo isso. Jó acredita realmente que ele está lá para sofrer, ele não vai questionar, ele vai sofrer até o fim, né? A gente vê ele, uma vez só ele pediu isso, a gente já está capítulo 19, quase na metade do livro de Jó, e uma vez apenas ele falou: Poxa, me tira dessa situação. Acabou, só foi isso. Não foi me restitui, né? Me restabelece. Muda minha história, muda minha sorte. Infamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Não é Jó que tem Deus como seu adversário, como seu inimigo. Jó entende que Deus é quem olha para ele, quem olha para Jó, como se Jó fosse um inimigo. E o que que a gente faz com os inimigos? A gente abate os inimigos. O que que você faz com Satanás? Você manda Satanás para o raio que parta. Quem é o nosso inimigo hoje maior? Né? Depois do nosso próprio eu, que toda hora a gente fica mandando para o raio que o parta também, a gente fica negando, reprimindo, sufocando, afogando. Da mesma forma, a gente manda o nosso inimigo Satanás para o raio que o parta. Então, se Jó entende que Deus entende que Jó é um inimigo, então Jó vai entender que Deus está dando um fim nele, está dando um fim no seu inimigo. Né? Como ele entende que Deus é Deus, e ele não perde esse temor a Deus, então, tudo bem, eu vou aqui me sujeitando. Então, meu caro amigo, você que está aí falando, 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 eu tenho que deixar isso claro para você. Não é por conta da minha injustiça, porque eu sou um homem justo, mas por causa da vontade de Deus, eu estou sofrendo o que eu estou sofrendo. Juntas vieram com suas tropas, ou juntas vieram as suas tropas, como se Deus tivesse mandado exércitos sobre ele. Que exércitos? O exército que foi lá e destruiu a família, o exército que foi lá e destruiu os bens, o exército que foi lá e tomou os seus servos. Então, né, uma forma, como é que a gente fala? Às vezes as palavras me fogem, mas enfim, uma forma de fazer uma alusão, né, a aqueles que depredaram o seu patrimônio, inclusive também a sua saúde. É como se exércitos de Deus tivessem ido lá e minado cada um dos seus setores da sua vida. Tá? Juntas vieram as suas tropas, e sim, porque ele perdeu tudo de uma vez, né?
prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Algumas versões está escrito tabernáculo. E lembra como é que um inimigo faz quando sitia ao seu adversário? Ele vai lá, cerca aquele lugar de modo que ninguém entra e ninguém sai, e espera que aquele povo venha a ser enfraquecido por falta de água e de alimento. Então, aquela nação, aquele povo, né, aquela civilização acaba sendo destruída por falta de alimento. Então, olha só como Jó, ele se sente, como se tropas inimigas estivessem acampadas em redor dele e ele estivesse definhando, porque ele não tem como sair daquele lugar. Ele já falou que ele está cercado por Deus no seu caminho. Ele não tem como sair de lá e nada pode entrar ali na vida dele que venha transformá-lo. Pelo menos até aqui, nada veio para o ajudar. Ele está pedindo socorro, ninguém ajuda, nem o próprio Deus. Pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Então, esse irmãos aqui que ele fala, podemos entender que são seus familiares, podemos, mas me parece mais lógico entender que são todas aquelas pessoas que o conheciam, que gozavam de alguma intimidade com ele, né? Então, todas aquelas pessoas foram afastadas. Pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Né? Quando você está andando em algum lugar, você olha para uma pessoa que é estranha, o que que você faz? Para conversar? Não, você segue seu caminho, né? Então, é como se aquelas pessoas que faziam parte do seu ciclo social, de amigos, negociantes, parentela, todo mundo se afastou dele. Isso apontando para a sua miséria. Um homem de bem, rico, não vou nem falar de bem, um homem que está bem, abastardo, rico, não lhe falta nada, também não lhe falta amigos. Então, quando a miséria abate aquela pessoa, a doença, a enfermidade, esses amigos meio que desaparecem. E a pessoa começa a perceber que o número de amigos dela realmente é muito pequeno, o número de pessoas que realmente a ama, né? Na verdade, é um número pequeno. A maioria daquelas pessoas só estavam lá para usufruir o que ele tinha para dar, o que ela tinha para oferecer. Não tendo nada para oferecer, as pessoas, né, largam de mão, não interessa. Não vale a pena manter essa relação, esse vínculo. E aí, mais uma vez, ele bota na conta de Deus. Pois longe de mim, meus irmãos, os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Essa ideia de que se abrigam em sua casa me parece relacionar pessoas que dependiam de Jó, né? Se estavam abrigadas na sua casa, é porque estavam dependendo de Jó de alguma forma. Então, enquanto Jó tinha o que oferecer, essas pessoas estavam perto. Quando Jó não tinha mais nada para oferecer, essas pessoas caparam o gato, já não estavam mais por lá para ajudá-lo, né? Então, os parentes desapareceram, os conhecidos esqueceram dele, os servos o tinham por estranho, de modo que ele estava solitário. Então, a gente percebe ele deixando claro tudo que está dentro da sua alma, né? Ele está abatido,
fadigado, se sentindo solitário, perdido, desesperançado, mas de forma alguma ele tem aceitado o discurso de seus amigos. Não, eu posso ser tudo, e eu posso estar vivendo tudo, mas eu não sou um injusto. Né? Ele vai tesar no pensamento dele. Chama o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. E esses filhos necessariamente possam ser parentes, no sentido de serem seus irmãos. Vamos, podemos ampliar esse sentido para, mais uma vez, todo o ciclo de pessoas que gozavam de intimidade com ele. Então, todas essas pessoas acham ele repugnante, e se ele fala que o hálito dele era intragável para a própria esposa, né? As pessoas não suportavam. Então, a gente imagina uma condição de saúde terrível. Sem falar que naquela época não tinha escova de dente. O bicho devia estar pegando mesmo, né? Doente. As pessoas, às vezes, têm algumas enfermidades, pessoas que tomam algumas medicações, tantas enfermidades quanto essas medicações produzem algumas moléculas que são exaladas, né, eliminadas através da respiração pelo pulmão, naquela troca gasosa lá no sangue, dentro do pulmão. Então, aquilo quando a pessoa fala, exala, e muitas vezes a pessoa tem muito mau hálito por causa de algum tipo de enfermidade, né? Então, diabetes, por exemplo, é uma enfermidade danada para dar mau hálito, danada para dar mau hálito, por causa dos corpos cetônicos que são liberados lá dentro do organismo. Enfim, Jó tinha moléstias, tá? E provavelmente uma falta de higiene, porque tomar banho e passar sabão devia doer, e aquilo exalava muito mal, de modo que ninguém suportava ficar com ele. Por isso, eu realmente acredito que ele não ficava no interior da sua casa. Ele ficava do lado de fora, em algum lugar, tipo, sei lá, o acampamento do animal, né? Onde o animal ficava dormindo, uma coisa desse nível. Eu não acredito que ele ficasse dentro da sua própria casa. Pois bem, até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim, né? Então imagina que de repente ele quer se levantar, mas ele não tem forças nas suas pernas, não tem força nos seus membros, no músculo, e ele fica meio cambaleando, de repente escorregando, tropeçando, caindo. E as crianças que estão por perto dão risadas, ficam zombando, o que mostra o escárnio que ele estava sofrendo, a humilhação. Nem mesmo as crianças o respeitavam, ainda que ele fosse alguém mais velho. E as pessoas com mais idade eram tidas, né, como pessoas dignas, honradas. Até hoje a gente tem um pouco ainda desse conceito de respeitar os mais velhos, né? Então, as crianças estão zombando dele. Por quê? Porque a condição de saúde dele é muito ruim. E ele não consegue ter o mínimo de dignidade, nem mesmo para andar sozinho. Triste, né? Todos os meus amigos íntimos me abandonam. E está aqui 3 diante dele que estão, me abandonam, não, me abominam, né? 3 diante dele que estão fazendo isso. Estão abominando o comportamento de Jó, no sentido de que Jó rejeita o cuidado deles, as orientações. Reconheça seu pecado, Jó. Você é um pecador desgraçado. Você merece tudo que você está sofrendo. Mas se humilhe para Deus, reconhecendo o seu pecado, e Deus pode mudar a sua sorte. Então,
Ele não aceita isso. Eu não vou reconhecer pecado, porque eu não sou pecador. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Claro que ele está fazendo uma alusão aos seus amigos que estão diante dele, né? Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos vós de mim, amigos meus, compadecei-vos vós de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Estava tendo canibalismo? Claro que não. Mas as palavras deles machucavam. E é como se eles estivessem devorando o próprio Jó, machucando de tal forma, agredindo de tal forma, que ele se sentia assim, né? E aqui ele está pedindo clemência, né? Misericórdia para, para os seus amigos. Tá? É um momento que a gente não vê ele se expressando dessa forma. É uma das primeiras vezes que a gente vê ele pedindo isso. Compadecei-vos de vós, ou compadecei-vos de mim, amigos meus, porque a mão de Deus me atingiu, mas vocês estão me perseguindo da mesma forma que Deus está me perseguindo, né? Vocês não estão me ajudando e ainda estão me atrapalhando. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, veja que ele tem essa esperança no seu Redentor. Ele tem esperança em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê como ele tem essa esperança de ver a Deus? Então, espiritualmente, esse cara não está abalado. Emocionalmente, sem sombra de dúvidas. Mas espiritualmente, ele está muito firme do que ele espera no seu futuro. Ele sabe que o seu Redentor vive, Deus é um Deus vivo, e ele entende que ele vai ver Deus no final dessa história, no final dessa jornada. E talvez isso é que crie nele algum conforto de suportar tudo que ele tem suportado. Por isso, ele pede a morte muitas vezes. Ele não pensa em se matar. Mas ele pede a morte muitas vezes ao próprio Deus: me mata, me leva. Porque ele sabe que no final dessa história, ele vai se encontrar com Deus. No final, ele vai se encontrar com Deus. E aqui ele fala coisas de a, a respeito que apontam, melhor dizendo, para o final dos tempos, quando todos os mortos serão ressuscitados, os mortos que eram de Deus, né? Os mortos vão ser ressuscitados. E ele fala aqui que vai ser em carne. Então, o corpo de carne, mais uma vez, será formado. Ah, mas já virou pó. Beleza, para Deus isso não é um BO. Então, vai ser ressuscitado, nós temos também essa esperança. Se nós morrermos, seremos ressuscitados. Receberemos um corpo de glória, mas será um corpo revestido, um corpo de carne revestido, tá? Que
provavelmente é o que o próprio Cristo tem hoje. Se no passado, antes de Cristo encarnar como homem, ele não tinha um corpo de carne, depois ele veio a ter. E quando ele ressuscita em um corpo de carne. Um corpo de carne, que então é glorificado. Então, Jó está falando, há uns 4.500 anos atrás, 3.500 anos atrás, mais ou menos, o que Jó está falando aponta para o que nós estamos esperando. Bem interessante isso aí, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele, temei, pois a espada, temei, pois a espada, pois tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Então, o que o Jó está querendo dizer? Se vocês aí ficam me acusando, bota suas barbas de molho, porque o meu Redentor vive e vai chegar o momento do juízo. Vai haver o momento do juízo, juízo final. Quando a gente vê no Novo Testamento Paulo falando muito sobre isso, de que nós ressuscitaremos com um corpo de glória, e um corpo que será glorificado, a gente vê ele falando dos mortos em Cristo, em Cristo. Não são dos mortos antes de Cristo. Os mortos em Cristo, os que estão em Cristo, quando Cristo voltar, receberemos esse corpo de glória. O morto vai ressuscitar, aquele que está vivo vai ascender aos céus. Enfim, mas aqueles que não morreram em Cristo, porque Cristo não existia, um Jó da vida, a expectativa é o quê? O juízo final. Vai ressuscitar, vai, para o juízo final. E ele tem certeza de que ele será justificado, que ele será isento de punição eterna. Ele sabe que o Redentor dele vive e vai haver um juízo. E o que ele fala agora com os amigos, ó, fiquem alerta, porque as bobeiras que vocês falam podem condená-los. E vai chegar o momento do juízo. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Saudade de Deus. Saudade da sua comunhão com Deus. O silêncio de Deus para com Jó me remete ao momento que Cristo é crucificado e ao silêncio de Deus para com Cristo. Tanto que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É um momento em que Jesus não entende o que está acontecendo. Ele se sente desamparado, ele fala e não ouve o próprio Pai falar com ele. Me parece muito isso aqui. Um quadro de sofrimento tal, onde ele não ouve a Deus. E o que ele fala é que o coração dele desfalece de saudade, né? E eu penso que essa foi a dor que Cristo sentiu verdadeiramente no Getsemane, de ele falar com Deus e de ele não ouvir a resposta, de ele falar com Deus e de ele se sentir desamparado. Mesma coisa aqui. Mas Jesus duvidou da existência de Deus, duvidou do cuidado de Deus, duvidou do propósito de Deus. A mesma coisa a gente vê Jó. Jó não duvida de Deus,
Jó não duvida do propósito. O propósito na cabeça de Jó é estranho, mas Jó não duvida de nada. Jó crê. E o que Jó está dizendo é que tudo bem. No final de tudo, eu vou encontrar o meu Deus. Agora, vocês que estão falando essas bobeiras, né? Vocês que ficam falando, como é que a gente persegue? Não, vocês estão me perseguindo. Quando você diz que a causa desse mal se acha em mim. Quando você diz que a causa desse mal é o meu pecado. Não, quando vocês ficam falando essa coisa, temei, pois, a espada. Temam, porque tais acusações merecem o seu furor, o furor de Deus, a iniquidade de vocês. Para Jó, é muito mais tranquilo ele entender que Deus está fazendo isso e que Deus está sendo injusto com ele, mas Deus está sendo justo na sua grandeza de Deus, né? No seu poder de Deus. Então, Deus pode fazer o que quiser. Eu não vou ficar duvidando de que é Deus que está fazendo, mas vocês, quando tiram Deus da jogada e diz que a culpa é o meu pecado, vocês estão cometendo um grave erro. E é bom que vocês temam, porque a espada do juízo vem. A ideia da espada é causar morte, né? E a ideia do juízo é uma sentença de morte, morte eterna. Enfim, haverá na cabeça de Jó uma separação eterna, onde quem vai determinar é o próprio Deus, caso os seus amigos continuem sendo injustos com Jó, que não pecou. Beleza? Então, povo lindo, é isso aí que nós temos para hoje. Se vocês têm algo mais a acrescentar, realmente gostaria muito de ouvi-las. Quem começa? Abre o áudio aí. Pode falar, dona Rosa. É, que a senhora estava falando aí agora sobre o Senhor Jesus, né, o que remete ao que o Senhor Jesus sofreu na cruz. E no que a senhora estava lendo, eu vi aqui no versículo 9, aí eu destaquei: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça, né? Eu já liguei uma coisa com a outra através da oração de Jesus no Salmo 22. E no 19 agora, todos os homens da minha confidência me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. No caso dos dois discípulos, que foi Judas e Pedro. No 25 agora, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele sabia que aquilo que ele estava passando era necessário, porém, embora fosse desagradável, ele tinha a certeza, é claro, que o propósito não seria interrompido porque ele estava obedecendo, mesmo com a maior dor que estava acima das dores do corpo, que era a separação de Deus, que não tinha como Deus ficar lado a lado com Jesus ali naquele momento, porque ele tinha atraído todo o pecado que era nosso para ele. E no 28 agora fala: na verdade que deveis dizer, porque o perseguimos, porque a raiz da acusação, na verdade que devias dizer, porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Né? Cada pessoa que viu Jesus ali na cruz, a raiz da acusação estava na pessoa, e esse Calvário foi uma substituição. O lugar era nosso e ele tomou. Então, aqui, até em Jó, que fala do sofrimento de um homem que na verdade Jó se viu confuso várias vezes, né? Porque no fundo ele sabia que não tinha feito nada de errado que o levasse àquela situação. E, contudo, ele estava sofrendo tudo aquilo e sabia que Deus, de alguma forma, estava trabalhando na vida dele, colocando aquilo na cabeça dele, né? Jó não era pentecostal, muito menos da universal, então a confusão é maior. O que eu posso fazer? Nada. Ele, infelizmente, mas graças a Deus, né, passou por todo esse perrengue e Deus o honrou, porque Deus não deve nada a ninguém. Mas aqui o que eu pude notar, mesmo sendo essa situação de Jó,
que a Bíblia ela é toda ligada uma coisa na outra de Gênesis e Apocalipse, e até na situação de Jó tem coisas aqui referentes a Jesus, né? Maiores explicações eu não consigo dar porque, assim, eu estou lendo esse capítulo 19 agora, não vou mentir, não meditei antecipadamente, não tinha como. Tem dias que eu consigo, mas hoje eu não consegui. E é que o que eu pude perceber que Jesus estava envolvido aqui na vida de Jó. E por ele ser um homem temente a Deus, porque onde há temor, tem vitória. Por ele ser um homem temente a Deus, houve esse desfecho, né? E o Redentor dele realmente vivia e vive, e embora ele já não exista mais, e se levantou para colocar um fim ao que ele sabia que ele tinha limite de passar, até onde ele tinha o limite de viver. E é esse o nosso Deus aí. Pois é, lendo esse capítulo, eu realmente identifico nesse capítulo Jesus. Eu identifico, é como se nesse momento Jó fosse um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, né? E, e a gente vai ver que sim, tudo que aconteceu aqui com Jó, ah, é um paralelo da vida de Cristo. O próprio Deus reconhece que ele é justo, íntegro, fiel. Jesus, perfeito. O diabo só toca na vida de Jó porque Deus permite. O diabo só toca na vida de Jesus porque Deus permite. E da mesma forma como Jó, ele se sente um aflito de Deus, a gente vai ver também em Isaías o Jesus sendo aflito de Deus. Isaías 53, Querido vai de falar Deus. que E o tu estava próprio pensando nisso também. fala que o próprio Deus foi quem matou Jesus, né? Então, me pareceu muito esse capítulo aqui um tipo de Cristo. E mostrando até o final, o juízo final, né? Do início ao fim. E, como é que se diz? O que me chama ainda mais atenção é que isso aconteceu no momento, estava acontecendo em um momento, onde Jesus ainda não era uma profecia. Mas a gente já observa que existem sinais a respeito de um juízo no futuro, um juízo que será feito por Deus. Então, esse povo do passado, e não estou falando apenas dos judeus, de Israel, todos os povos, Jó necessariamente ele não era um israelita, nem existia ainda a nação de Israel aqui, tá? Então, todos os povos, eles tinham acesso a essa compreensão, a esse entendimento de que Deus existe, haverá um juízo, caso você não agrade esse Deus, não se comporte, não faça aquilo que esse Deus espera que você faça, não seja justo, íntegro, fiel, vai haver uma espada, né, uma espada de juízo que vai causar, que vai promover, provocar a separação daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Esse capítulo aqui, para mim, é muito messiânico. Bom, mas vamos lá. Mais alguém aí? Fala aí, abre o áudio. Não acredito que só Rosa vai falar só. Não acredito. Aí eu vou provocar vocês. Fala, Viviane. Oi, dona Lília, oi, meninas. Gente, eu não tenho nada a declarar, não, viu? Só que vocês falaram aí, já disse tudo aí. É muito forte, quando fala do Senhor Jesus, da crucificação que ele fez. Chego até pensei, ô, dona Lilian, vamos meditar nessas partes da Bíblia aí que fala sobre a crucificação, porque eu acho muito interessante, muito forte. Fala muita coisa que a gente não tem nem noção, né, do que é assim.
que a Bíblia relata, né? Mas o mais assim, o que fala aqui que eu entendi assim é o sofrimento dele também, né? Que o capítulo passado também tem referência com esse do 19, né? Que os amigos ainda continuam, né, afligindo ele. Tipo, os amigos dele é igual Satanás, né? Um acusador. Fica acusando o tempo todo ele, né? E não tem muito o que falar, não, dona Alice. Vocês já falaram tudo aí. Misericórdia. Deixa eu ver aqui o que mais me chama a cabeça. Esse da coroa também, falando sobre a coroa, tem a ver também com a salvação. Porque eu já vi também umas passagens bíblicas falando sobre a coroa, né? Coroa sobre a sua cabeça. Aí, para mim, me remete também à salvação, falando sobre alguma coisa de salvação. Mas, no mais, tudo certo, tudo bem claro aí. A coroa aqui é, pode ter alguns sentidos, né? Coroa da vida, como a gente vê lá em Apocalipse, ah, uma coroa realmente de honra. Que me remete mais aqui é realmente ele ter sido desonrado. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. No meio dos seus amigos, né? Os fariseus lá, os judeus, o povo querendo a sua crucificação, né? Seu povo desejando a sua morte, acusando ele de injustiças, coisas erradas, né? Coisas equivocadas. Então, a gente percebe Jó passando por essas mesmas experiências. Se a gente for parar aqui para estudar um pouquinho a coroa, aí a gente vai extravasar e aí a gente vai chegar ao ponto da salvação. Mas o que eu percebo mais aqui é esse desejo dele relatar que foi o próprio Deus que causou nele essa humilhação. Jesus nos céus é Deus, ok? Era Deus, é Deus hoje também, Deus. E se a gente imagina que Deus é alguém digno de ser coroado, então Jesus tinha lá a sua coroa, né? E ele perdeu essa coroa para estar aqui na terra como um mero mortal. Mas, obviamente, a gente sabe que depois ele foi restituído milhões de vezes mais, né? Está hoje à destra do Pai, vai receber toda a terra de presente. Então, toda a autoridade está nas suas mãos, em todo o universo, e vale a pena, né? Tem umas coisas que vale a pena. Mais alguém, povo lindo? Maiana, quer acrescentar algo mais? O problema do achismo, né? Os amigos acham que Jó está em pecado, Jó acha que é Deus. E Jó mostra a importância de botar para fora aquilo que está te apodrecendo por dentro. Porque ele começou a falar aquelas coisas a respeito de Deus, só que ele se limpou, não pecou contra Deus, porque não é porque a gente sente que a gente também tem que falar tudo, ele moderou. E ele foi entendendo que mesmo assim Deus é com ele. O medo maior de Jó ali, a preocupação maior de Jó no momento, eu acho que era a tristeza a tristeza não, a solidão e a saúde, porque Jó já estava velho e ele ter perdido os bens e tudo era o de menos, mas ele não tinha mais saúde para recomeçar. Ele não tinha nem os amigos que colocassem o óleo nas feridas dele. Ou que jogasse a cinza, né? Que eles colocavam lá até para dar uma refrescada. Você não precisa ser aquele amigo chato que vai apontando os erros que nem ele. Porque, como ele disse, vocês falam, falam, falam e não dizem nada. Vocês não chegam a conclusão nenhuma. Tá dizendo que eu pequei, mas não fala qual é o meu pecado. Então, seria mais útil se eles pelo menos tentassem tratar de Jó. Cuidar do corpo físico para com jeito chegar
no espiritual. Não dá para você sair acusando a pessoa, sendo que você não sabe. Estava todo mundo supondo, supondo, supondo e querendo colocar a dúvida dele. E ele não deixou essa dúvida dos outros interferir em quem ele era com Deus. E imagina você estar doente, você não aguentar nem ficar de pé. Eu sei o que é isso. Não se compara com a dor de Jó, mas eu sei o que é isso, de você aguentar um dia todo de trabalho e chegar em casa e ter que chorar de dor porque você não pôde chorar ali. De você ouvir da boca dos seus amigos que é porque é conformado, é porque de certa forma não tem fé, e você só calar a boca, porque não vai valer a pena você ficar discutindo com os outros. De você estar ali na presença de Deus e sendo humilhado, porque vem a humilhação das pessoas que acham, vem a humilhação dos seus próprios pensamentos, porque chega uma hora que você pensa, não, eu realmente devo estar fazendo algo muito errado para Deus. E você busca ali qual é o seu pecado. E simplesmente não acontece. Mas é nesse momento que sua fé está sendo provada. A fé de Jó foi provada e aprovada. E em nenhum momento ele deixou essas pessoas, esses achismos, tanto dele quanto dos outros, destruir a relação que ele tinha com Deus, a confiança que ele tinha com Deus. Eu não sei porque ele não traz tantas referências da época. Mas se for comparar, Abraão, ele tinha tudo, morreu velho, em ditosa velhice, mas ele tinha a saúde dele. E às vezes eu já cheguei a questionar para Deus. Eu falei, Deus, no mínimo saúde. No mínimo saúde, porque como é que eu vou dizer que o Senhor faz, que o Senhor sara, se eu tô desse jeito? Aí vem Jó e vem o bispo Renato, aquele Renato Maduro, né? O testemunho do bispo Renato é sem palavras. O cara chegou doente, foi curado, morreu com a doença, mas ele morreu vendo de Jesus. Ele morreu sorrindo porque provavelmente, não, tenho certeza que Jesus veio buscar ele. Então, se vale a pena passar por tudo isso, se no final da vida você for ver Jesus. Porque Jó, ele não só viu Deus na vida dele, como ele foi restaurado. Mas de tudo ali, o que mais valeu a pena para Jó foi ele conhecer o Redentor dele. Porque ele diz: Eu sei que meu Redentor vive. E ele está vivo. E ele encontrou, ele teve esse encontro com Deus. Ele foi, ele saiu dessa situação, um Jó melhor, um outro homem. E ainda teve o pedido dele atendido. Ele disse: Quem dera se isso fosse escrito em um livro. Foi escrito em um livro. Deus, ele satisfez todas as vontades de Jó. Ele restaurou a saúde, ele mostrou, ele fez justiça. E eu sempre tive comigo aquele negócio de para mim pedir justiça, eu tenho que ter muita certeza, mas eu também peco. E se eu for para o tribunal, eu também vou ser acusada. Mas ainda assim, a gente quer que Deus faça justiça e que o outro pague o mal que está nos causando, mas a gente esquece que, de certa forma, a gente também causa mal na vida dos outros. Mas a misericórdia de Deus é muito maior. É muito maior. Então, hoje a gente vai ser apedrejada por tudo, porque as pessoas acham que ser cristão é ser perfeito, é ter uma vida boa, uma vida fácil e que tudo tem que estar às mil maravilhas, quando na verdade todo dia a gente enfrenta o inferno. Todo dia que a gente se levanta é umas batalha que eu acho que tem uns leãozinhos meus correndo por aí, se vocês encontrar, matem, porque eu não dei conta. Eu não dei conta e no outro dia a gente vai para mais um dia, tudo isso porque no final a gente quer encontrar com o nosso Redentor. A gente sabe que a nossa coroa vai ser restaurada, a gente sabe que a nossa comunhão vai se tornar cada vez mais forte, porque servir a Deus e mostrar a Deus na nossa vida quando tudo está bem, quando tudo está próspero, é fácil. Mas é na adversidade que você mostra que realmente quem é você diante de Deus e o quanto você confia nele. Perfeito, dona Moça. Pessoal, vou passar aqui a palavra para a Martiane, pedir para ela fazer aí a última oração. Martiane, se você tiver algo a acrescentar, fica à vontade. Caso contrário, pode fazer a oração. Boa noite, meninas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. O que ficou para mim foi que
Jó, naquele momento que ele estava passando por tudo isso, ele, ele não teve a dimensão do que Deus ele queria fazer através da vida dele. E o que Deus queria fazer através da vida dele, a gente pode ver nos dias de hoje, que hoje cada uma de nós estamos aqui meditando sobre quem? Sobre Jó. Jó, ele virou um exemplo de fé, um exemplo de perseverança, um exemplo de suportar, né? E a gente entende com isso que muitas vezes a gente não tem esse entendimento, essa visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Mas tudo isso exige uma confiança, exige uma fé da nossa parte de que nós vamos alcançar o final, o objetivo final, que é a permanência da nossa fé e a salvação da nossa alma. E foi isso que ficou para mim. Vamos fazer a oração, pessoal. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua santa presença nesse momento e nós reconhecemos que nós temos as nossas debilidades, as nossas fragilidades, a nossa humanidade, mas apesar de tudo isso, meu Deus, isso não impede de o Senhor cumprir o teu propósito na nossa vida. Porque, meu Deus, nós temos algo dentro de nós chamado fé. E essa fé, meu Pai, ela precisa ser alimentada todos os dias. Não é fácil, meu Deus, viver aqui nesse mundo, esse mundo cheio de tentações, cheio de problemas, cheio de lutas, guerras, perseguições, dificuldades. Além de tudo, meu Deus, também a nossa carne, a nossa natureza lutando todos os dias. Meu Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha compaixão das nossas almas, das nossas vidas. A verdade, meu Deus, é que nós não sabemos como orar ou como pedir, mas o Teu Espírito, ele intercede por nós. E nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos lembrar todos os dias qual é o objetivo final, meu Pai, que é guardar a nossa fé. E através disso a gente vai alcançar a salvação da nossa alma. Meu Deus, eu oro por cada uma dessas pessoas que vão ouvir essa meditação. Eu oro por cada uma dessas participantes. E te peço, meu Deus, que o Senhor venha sustentá-las, meu Deus, na tua presença. Que o Senhor não deixe, meu Deus, elas esquecerem do teu propósito. Não deixe elas esquecerem que o objetivo final é guardar a fé e a salvação. E um dia se tornar um exemplo, meu Deus, porque essa é a verdade, que apesar de morto, hoje Jó, ele se tornou um exemplo. Assim como o Senhor Jesus é o maior exemplo, meu Deus, para cada uma de nós. É o que eu te peço, e nós oramos também, meu Pai, por todas as pessoas que pediram oração, que pediram, meu Deus, que confiaram em nós, pedindo oração, nós intercedemos por essas pessoas e te pedimos, meu Deus, que nenhuma delas venha partir desse mundo sem ter tido a oportunidade, sem ter tido a chance da salvação. Que o Senhor venha, meu Deus, de encontro à necessidade de cada uma delas e que o Senhor venha dar um sinal da tua existência, que o Senhor venha dar um sinal que cada uma delas precisa, meu Pai, para poder crer e se entregar. Nós desde já te entregamos a nossa vida, a nossa alma, o que nós temos, tudo o que nós somos nas tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Deus abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Tchau, tchau.